O Visão de Mercado dessa semana está mais que especial. Nós batemos um papo com o consultor e antropólogo professor Marins. Nesta entrevista exclusiva, Marins aborda diversos assuntos ligados a comportamento, liderança, como formar profissionais para melhorar a produtividade, entre outros assuntos. Então, Rogério, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que hoje, eu me lembro de um livro do Howard Gardner, que é um grande professor de Harvard, que foi aquele cara que trabalhou e criou a teoria das inteligências múltiplas. Ele tem um livro chamado As 5 Mentes para o Futuro. E a primeira mente que você tem que ter é uma mente selecionadora, quer dizer, no mundo extremamente informacional, onde você recebe informações de todos os meios, né, por de todas as partes. Você tem que ter uma mente, ele fala de uma mente, né, de um cérebro, você tem que aprender a selecionar aquilo que vale a pena você jogar para dentro, porque você é um produto daquilo que você joga dentro de você. E a segunda mente, segundo ele, é a mente sintetizadora. Além de você ainda selecionar, você tem que sintetizar aquilo tudo. Né? Você vê, a gente a cada dia recebe informações contraditórias, então a gente tem que ter um juízo crítico, uma consciência crítica, saber quais as fontes, escolher bem as fontes, quem é aquela pessoa que está falando aquilo, quais os possíveis interesses tem por trás daquilo, porque a gente não sabe. Ainda mais quando é gente muito grande, né? Tem aquele ditado africano que fala: quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama, né? Quer dizer, a gente faz papel de grama, a gente fica tomando partidos, sem ter dados confiáveis, né? Ouvindo, às vezes, pessoas que têm interesses que nós não sabemos quais são. Então, a gente precisa selecionar muito, a gente precisa ter uma capacidade de consciência crítica muito grande nos tempos atuais, porque senão você fica muito exposto, né, a informação que derruba você. Então, eu vejo muito empreendedor, por exemplo, né, desistindo de fazer coisas que poderia fazer, né, muito empreendedor, de repente vê alguém fazendo e fala: nossa, eu tive essa ideia antes, só porque não fez? Eu não fiz porque eu achei, eu fiquei lendo umas notícias. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Né? A gente precisa ter uma mente selecionadora e sintetizadora, senão a gente vai vai entrar na boiada, a gente vai entrar num efeito manada e e o pior é que a gente vai passando para frente, né? Então, e vai piorando o ambiente em geral. É claro, porque nós fizemos uma pesquisa, Rogério, muito interessante, viu? O cliente é encantado por pequenos detalhes, são os detalhes que encantam, que surpreendem, porque encantar significa fazer o que o cliente não espera. Né? Encantar não é atender só. Né? Então, se eu peço para alguém, por favor, me traga um copo d'água, e essa pessoa me traz, ela não me surpreendeu, ela não me encantou, né? Ela vai me encantar, significa fazer o que a pessoa não esperava. Então, surpreender o cliente. Para surpreender o cliente, você tem que passar a estudar o cliente. Tem que lembrar que hoje vender, atender é mais cérebro do que músculo. Né? Então, na verdade, a gente tem que conhecer o máximo que a gente pode do cliente, né? Uma pessoa que trabalha com atendimento, que trabalha com cliente ou com vendas, na verdade, um grande psicólogo, né? Ele tem que aprender a ler pessoas, né? Para que possa descobrir o que ela não espera. A pergunta, quando a gente está na frente de um cliente, não é o que ele espera. O que ele espera de mim, ele espera de todos os meus concorrentes. Ele espera que eu cumpra o que vá prometer, né? Ele espera que o meu produto tenha qualidade ou o meu serviço. É isso que ele espera. Para eu surpreender e encantar o cliente,
não é? Eu tenho que fazer o que ele não espera. Para isso, eu tenho que conhecer, porque o meu foco, Rogério, não é o meu cliente. O meu foco é o foco do meu cliente. Então, a gente tem que entender isso. Por isso que eu brigo muito, tem até um livro, né, Projeto Cliente, que discute muito isso. Quer dizer, eu tenho que conhecer cada vez mais cliente, porque hoje atendimento, vendas é alfaiataria. Não tem mais tamanho único, é one-to-one, né? Então, eu tenho que trabalhar cada vez mais com inteligência de marketing, com conhecimento das pessoas, para que eu possa, portanto, surpreendê-la e encantá-la. Olha, Rogério, tem duas teorias, né? Tem uma teoria que diz assim: o temperamento dificilmente você muda. Né? Então, o que é o temperamento? É com aquilo que você nasce, né? Você é muito introvertido, você é muito... Mas o ser humano é o único animal capaz, né, de se superar. E se superar depende muito do domínio da vontade. Você tem que querer muito, você tem que fazer um esforço muito, você tem que ter muita disciplina. A disciplina da vontade faz com que você consiga mudar coisas que você acredita que não possa mudar. Né? Tem um ditado latino que diz assim: expulse a natureza de uma pessoa e ela voltará a galope. Até esse é um ditado também muito usado na França. Então, quando você tem uma pessoa assim muito negativa, muito para baixo, o que eles dizem é o seguinte: não adianta, essa pessoa ela consegue só ver a parte vazia do cálice, né? Quando tem um cálice com meio cheio, meio vazio, né? Quer dizer, essa pessoa, ela é assim. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, que ela é... Eu me lembro de um estudo sobre a ingratidão em filosofia, né, falando, há pessoas que são ingratas, elas não conseguem dizer muito obrigado, sentir gratidão. Quando as pessoas fazem as coisas, né, que as surpreendem, elas falam, deve estar querendo alguma coisa por trás, não fez mais que a obrigação. Então, o que eles dizem é o seguinte: expulse a natureza e ela volta. Essa é a natureza da pessoa que é assim. Só que o ser humano é o único animal capaz de se superar. Então, muita gente fala, eu sou assim mesmo, né? Eu sou esquecido mesmo. Mas então, hoje, você, com a sua inteligência e vontade, você é capaz de sua liberdade, claro que é um atributo da vontade, você é capaz de trabalhar com métodos e técnicas para que você não esqueça. Faça checklist, enfim, você se concentre mais. Você pode fazer o esforço de mudar. Tem gente que diz, por exemplo, eu sou mal-humorado mesmo, isso é de família. Isso, me perdoe, mas isso não existe. Existe você fazer um esforço para não ser mal-humorado, porque o mau humor é uma falta de educação. Sou eu culpando você, né, ou punindo você por um problema que é meu, né, que você não tem nada a ver com isso. Então, você precisa trabalhar nos seus defeitos, daquilo que você diz, eu sou assim, não vou mudar, eu sempre fui, eu sempre tive a cabeça nas nuvens. Ora, espera um pouco, você é um adulto, você é uma pessoa adulta, você pode muito bem tirar a sua cabeça das nuvens e trazer para a realidade. As pessoas, deixa eu falar para você, as pessoas são travadas pelo medo, né? Elas têm medo de tudo, elas são travadas. Aí também a pessoa tem que se empurrar para frente. Né? Nós fizemos um estudo sobre pessoas de sucesso, e aí sucesso não é dinheiro, não é fama, não é poder. Nós estudamos avós de sucesso, para você ter uma ideia, mães de sucesso, né? Professores de sucesso, etc. Qual é a maior característica deles, Rogério? É que eles se empurram para frente. A gente até chama em inglês de push yourself, quer dizer, se empurre para frente, né? Então as pessoas de sucesso, elas não se conformam, né? Conformar é estar dentro de uma forma, né? Elas não se conformam com o seu status quo, né? Elas desafiam,
elas se empurram para frente, elas testam, elas treinam. Então, pessoas são muito travadas. Então, é medo de perder o emprego, medo de ser mal visto, e faz com que a pessoa não fale, com que a pessoa não participe, medo de não ser querido num grupo, então eu fico quieto no canto, né? Medo de, enfim, uma característica muito viva da juventude atual, Rogério, é o medo. Né? Tem medo de tudo, tem medo de casar, medo de trabalhar no emprego, medo de tudo, né? Medo de guerra, medo de que o ambiente que vá ter um aquecimento global, vai todo mundo morrer queimado, enfim, é muito medo. A imprensa, né, as notícias, tudo colocaram muito medo nessa nova geração. Medo de se relacionar com os outros. Você pode reparar, Rogério, que pessoas mais novas parece que às vezes têm medo de gente. Né? Você fala, liga lá para o fulano, fala, não sabe como que liga, não sabe como que fala. Né? As pessoas são dominadas por um medo. Agora, você tendo consciência disso, você pode lutar contra isso e vencer. Essa é a única característica que realmente separa o ser humano dos outros animais, é a consciência, né, dos seus defeitos e das suas virtudes, e trabalhar nisso. Um cachorro não tem isso. Um cachorro fala, eu tenho medo, preciso vencer o medo daquele animal grande. Ele não tem essa consciência, aquilo é da natureza dele. Né? Mas o ser humano pode vencer e deve vencer. Então, eu fiz uma relação uma vez de 10 coisas, né, 10 fatores para tornar um líder de sucesso. Né? A primeira coisa é atrair gente excelente, né? Porque o líder é aquele que não adianta você chegar ao pódio sozinho, né? Então, o líder é aquele que traz para junto de si pessoas melhores que ele, pessoas que vão desafiá-lo. E ele vai, na verdade, né, ajudar a condução desse time, né, fazendo com que um passe a bola para o outro, fazendo para que o time marque o gol e tudo isso. Então, primeiro, atrair pessoas excelentes, melhores até que ele. E segunda coisa, reter essas pessoas. Dentro do primeiro item ainda, é atrair e reter. Quer dizer, não competir. Eu vejo muito líder que compete. É só o liderado começar a crescer, começar a aparecer, começar ele sente aquilo como ameaça. Isso é um absurdo. Né? A segunda coisa é que ele tem que participar da execução, ele tem que estar junto. Ele não pode cair na armadilha, né, do auto-engano, que eu digo, que é achar que as coisas vão acontecer sem a participação ativa dele, sem ele estar acompanhando, sem ele estar dando motivos para que as pessoas continuem, para que as pessoas façam, para que as pessoas... dando feedback o tempo inteiro. Outra coisa que um líder tem que ser amigo da mudança, né? E fazer a mudança uma coisa amiga dele. Se o líder for uma pessoa que não gosta, avesso à mudança, ele vai ter uma equipe que só vai andar para trás, né? Que não vai aceitar a mudança e trabalhar com a mudança. A outra coisa é entender que sucesso é caixa. Isso é uma coisa de líder. Sucesso é cash flow positivo, é caixa. Não adianta você ter 1 milhão de clientes, não adianta você ser top of mind, não adianta você ter o maior market share se o seu caixa está baixo, se você não tem caixa. Né? Sucesso é caixa e tem que entender isso, que não basta vender, é preciso fazer vendas sadias, é preciso que o grupo todo, seja em qualquer departamento de uma empresa ou de um grupo, lembrar que a sobrevivência, né, de uma organização está no caixa. Isso é uma coisa importante. Outra coisa é saber se comunicar bem, oralmente e por escrito, porque o ser humano é o único animal que fala, então ele tem que se comunicar bem. Né? E eu vejo que muitos líderes, eles não trabalham esse aspecto da comunicação. Outra coisa é que o líder
ele tem que se automotivar e ele tem que investir nele, porque quem que vai ser, ele é o líder, quem que vai investir nele, quem que vai motivá-lo? Então, isso é outra coisa. Outra coisa, ele tem que se envolver com venda, tem que se envolver com o mercado. Ele não pode ficar parado para fazer caixa, tem que vender. Agora, fazer vendas sadias. Outra coisa, tem que ser ético. Ética, eu até estou lançando um livro agora, né? Ética, virtudes e valores. Ética é a praxis da moral, quer dizer, a moral na prática. Então, ele tem que ser ético, ele não pode roubar ideia de liderado, ele tem que fazer o grupo ser um grupo, ele tem que trabalhar com justiça, não ser bonzinho, ele tem que ser ético, em todos os sentidos, né, na prática. E saber a diferença entre chefia e liderança. A chefia não é nem índio, a gente brinca, né, que quem tem chefe é índio, não, mas o índio, eu que estudei, sou antropólogo, né, estudei os aborígenes e os índios, eu vou dizer para você, não tem uma liderança mais democrática que uma liderança do primitivo. E, por último, uma coisa que é o que mais mata empresas e pessoas é a falta de foco. Precisa ter foco, 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 muito foco. E foco, Rogério, não é exclusão. Foco é onde eu vou dedicar de 70% a 80% da minha energia. Energia é tempo, dedicação, recursos, etc. Porque o que mata uma empresa é um puxa para cá, outro puxa para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o líder fica perdido e ele faz as pessoas lideradas dele ficarem perdidas. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu não acredito numa terceira guerra mundial. Quer dizer, o mundo tem muito louco, mas o Putin não é louco, né? Os Estados Unidos têm checks and balances que faz com que o presidente possa ser louco, qualquer um deles, mas ele tem formas de ser segurado, né, de ser retido. Então, não acredito que ninguém queira entrar hoje. Nós estamos no maior período de paz da história da humanidade, hein, gente? É bom lembrar isso, né? Nunca nós tivemos, a última guerra foi de 1939 a 1945, né? Lembre que no século XX, que foi o século mais violento de guerras e tragédias da história, né? Nós tivemos a primeira guerra de 14 a 18, a segunda guerra logo em seguida, de 39 a 45, e nós estamos num período muito grande de paz. Eu tenho a impressão de que os líderes vão colocar a cabeça no lugar, então não acredito numa terceira guerra mundial que só seria feita por um ataque nuclear, que acho que ninguém é louco de fazer isso. Então, primeira coisa. Segunda coisa é lembrar que o Brasil é o país em melhores condições para você vamos dizer assim, não ter medo da guerra, quer dizer, de guerra, né? Porque a guerra na nossa região não deverá ocorrer. É claro que pode afetar, né, como agora, por exemplo, né, está sendo afetado, né, uma série de coisas com fertilizantes, com petróleo, é natural que a gente sofra as consequências, mas o Brasil tem vantagens comparativas muito grandes. O Brasil, para uma guerra, faz parte da solução da guerra e não do problema da guerra. Então, a gente, se houver algum conflito mais forte, o Brasil vai ser demandado a produzir mais, né, a ser parte da solução dos problemas, né, nas áreas de conflito, né, porque nós temos tudo, né, para poder atender, principalmente em termos de segurança alimentar, esse mundo que cada vez precisa mais de alimentos. Lembrem que hoje nós somos responsáveis por alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quer dizer, o Brasil hoje, né, de cada... não tem jeito, a cada 5 pessoas, uma come alguma coisa brasileira, direto ou indiretamente. Então, nós fazemos parte da solução e não do problema. Agora, o que nós temos que fazer se a gente tem alguma visão de maiores conflitos e de problemas, a gente tem que trabalhar ainda mais
porque a nossa empresa, a nossa indústria vai ser mais exigida ainda e, portanto, localmente, as vantagens comparativas vão ficar muito fortes e a gente vai fazer parte da solução e não do problema. Como a gente está falando, professor, em termos de economia, em termos do Brasil, o senhor mencionou em uma vez que o Brasil seria um país pujante. Pós-pandemia e agora com a guerra, permanece essa mesma visão do senhor? Eu não tenho dúvida, gente. Eu trabalho, você sabe disso, né, com muitos investidores e eu faço apresentações sobre o Brasil para gestores de fundos de pensão, fundos de investimento, né, na Europa, até no Japão, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, na Ilha da Madeira, né, em Portugal. Né, a gente trabalha muito e as vantagens comparativas, por exemplo, do Brasil são muito grandes, né? Nós temos, para você ter uma ideia, 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, né? Dos 400 milhões, em termos de a produção de alimento vegetal, nós usamos só 64 milhões de hectares. E esses 400 milhões de hectares que nós temos de terra agriculturável, né, é de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Não tem né, área protegida por legislação, né, reserva legal, em nenhum outro país do mundo, só no Brasil. Então, veja, no bioma Amazônia, por exemplo, você só pode usar 20% da sua própria terra. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem que preservar 80%. No Centro-Oeste, né, é 35% de reserva legal e no resto do Brasil é 20%. Se você compra 100 hectares de terra, você, no resto do Brasil, inclusive eu que moro numa fazenda, você só pode usar, se tiver 100 hectares, só pode usar 80, e você é responsável por preservar os 20 que você não pode usar. Não é? Isso não existe em lugar do mundo. E outra vantagem comparativa que nós temos, só para falar na área de segurança alimentar do mundo, dos 10 maiores aquíferos do mundo, os 2 estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, né, o grande aquífero da Amazônia, né, que está lá no Pará, com um pedacinho, né, e no Amazonas e um pedacinho do Amapá, inteirinho no território brasileiro. E só para ter uma ideia do volume de água, né, ele tem água subterrânea, né, não tem nada a ver com os rios, é água subterrânea, né, que poderia, né, abastecer o planeta Terra por 250 anos. Esse é o maior aquífero do mundo, é o Alter do Chão. O segundo maior é o Guarani, né, que passa aí embaixo de você, passa embaixo, que pega, né, aqui o Brasil todo, mais um pedaço da Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. Então, o Brasil tem terra e água em abundância, né, e essa terra e água em abundância, e sol em abundância, e luz em abundância, faz com que a gente consiga ter 3 safras por ano até, né, sendo que no hemisfério norte consegue só ter uma safra. E a população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas, essa população vai ser mais urbana, vai ter o dobro da renda média que tem hoje, e para alimentar essa população, o mundo vai ter que aumentar em 50% a produção de grãos e dobrar a produção de carnes. E só o Brasil é capaz de fazer isso de maneira sustentável. Né? Então, é isso que é importante a gente lembrar. Isso para falar só, né, na área de segurança alimentar. Olha, deixa eu contar uma coisa a você. O Peter Drucker, lá atrás, eu fiz vários cursos, né, com o Peter Drucker, essa é a vantagem de você ser mais velho, né? E ele dizia o seguinte, gente, não se iludam, daqui para frente, imagina, ele falava isso nos anos 70, 80, né, do século passado, daqui para frente, a empresa vai ter que ser responsável pela educação, né, dos seus colaboradores. Ele dizia até que é pela educação em geral, né? Ele não falava nem só dos seus colaboradores, não.
Então, não tem jeito, quer dizer, todas as pesquisas mostram que a capacidade de adaptação, a capacidade de aprendizagem do brasileiro, por causa do estoque genético que ele tem, veja que não tem nenhum brasileiro puro, né? Nem os índios são puros. Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão, né? Nós temos mais libaneses do Brasil que no Líbano. Então, esse estoque genético nosso fez com que a gente tivesse uma capacidade de adaptação muito grande e de aprendizagem muito grande. Veja, o brasileiro, né, ele é conhecido pelo empreendedorismo, pela criatividade, pela inovação. Agora, isso precisa ser educado, né? Precisa ser controlado no bom sentido, no sentido de educação, de você dirigir isso tudo para o lado certo. Então, as empresas, hoje têm que trabalhar, e eu faço parte do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 para a Indústria, que é um organismo aqui na região de Sorocaba, junto ao Parque Tecnológico de Sorocaba, e junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, e é um modelo para ser espalhado para o mundo inteiro. Ora, o que nós estamos vendo é que esse centro tem qual a função? Educar as indústrias nas novas tecnologias para aumentar a produtividade. E a gente está conseguindo, né, resultados assim incríveis, né, de baixo custo, com alta criatividade, muita inovação, né, e a empresa brasileira, ela responde, a indústria brasileira responde, e o trabalhador brasileiro responde. Agora, e tem que lembrar que essa motivação, né, ela é a motivação real, não é motivação pela emoção. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu vou fazer alguma coisa. Então, essa você dando as ferramentas, ensinando, né, dando as oportunidades, você não imagina os ganhos de produtividade que a gente tem conseguido, né? E todos respondem positivamente com ações muito simples e muito eficazes. Professor, essa é uma última pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como que o líder ele pode estar trabalhando com seus colaboradores para que eles possam melhorar a sua condição de vida e assim produzir melhor? Olha, se você fizer, Rogério, uma pesquisa como a gente já cansou de fazer, o que mais tira o sono de um executivo, de um trabalhador, é como conciliar trabalho e família, como conciliar a vida pessoal com vida profissional. E um dos maiores enganos que existe sou eu quero qualidade de vida e eu excluir a minha vida profissional, o meu trabalho, do meu conceito, da minha ideia de qualidade de vida. Então, eu acho que qualidade de vida é fora do trabalho. Mas eu trabalho as 8 melhores horas de cada dia, vezes os 30, 35 melhores anos da minha vida. Quer dizer, se eu excluo o trabalho do meu conceito de qualidade de vida, não é, eu estou matando as melhores horas de cada dia e os melhores anos da minha vida. Então, hoje, a empresa no mundo inteiro, ela tem a liderança, ela tem que lembrar que aquele ser humano é uma pessoa só. Eu me lembro que quando eu era jovem, né, tinha uma ideia assim, deixe os problemas do lado de fora da porta da empresa. Você entra aqui, você não pode trazer o seu, mas a pessoa é uma só. Você acha que alguém que esteja com um filho doente, que esteja com um filho recém-nascido, você acha que alguém que tenha problema, sei lá, de saúde, vamos falar só de saúde, com a sua esposa, e hoje, o que é pior, né, com seus pais, às vezes com seus avós, e as famílias são pequenas, só essas pessoas é que podem ajudar os mais velhos, por exemplo. Você acha que essa pessoa pode ter produtividade alta, ela pode trabalhar, ela pode conseguir sem a ajuda, né? E compreensão e conciliação, né? Como fazer a conciliação
pela sua liderança? É claro que não. Daí, o que vai acontecer? Eu vou tentar punir aquela pessoa, só vai piorar. Né? Então, hoje, como conciliar trabalho e família, né? E família é extensa hoje, né? Então, nós, por exemplo, nas empresas nossas, nós temos uma série de pequenos programas de conciliação trabalho e família. Vou dar um exemplo, por exemplo. Né? A pessoa hoje ela tem um filho pequeno na pré-escola, né? No ensino fundamental, né, que vai dançar uma quadrilha numa festa junina e os pais nunca podem ir ver, os pais nunca podem assistir, então a gente libera para que vá assistir na escolinha, né, o filho dançar, a filha dançar. Uma reunião de escola vale como atestado médico. Agora, é claro que se as pessoas, porque o que precisa ter é confiança. Confiança, até uma... Eu dava aula de antropologia filosófica, né? Eu dava um problema filosófico para a pessoa responder, para os alunos responderem. Eu perguntava, quem tem a maior virtude? Você por ser confiável ou eu por confiar em você? Né? Quem tem a maior virtude? Você por ser confiável ou eu por confiar em você? Então, veja que é uma questão filosófica grave, ou seja, os dois precisam ser confiáveis. Eu preciso confiar em você e você precisa ser confiável. Então, eu preciso de um diálogo muito franco. Se eu vejo, por exemplo, que você está abusando, né? Aí é mau uso, né? Além do uso, né? Da minha confiança, eu tenho que chamar você e falar, olha, vamos conversar. Né? Quer dizer, eu te dou uma série de benefícios, o que eu sinto é que você está abusando, né, dessas prerrogativas. Então, vamos conversar, vamos chegar num limite, porque a empresa ela tem que produzir, ela tem que gerar emprego e renda, ela precisa de você como trabalhador, como trabalhadora, né, como colaborador, como colaboradora. Quer dizer, então, o diálogo, mas a conciliação, ela tem que ser um ponto-chave para que você consiga aumentar a produtividade. E isso é possível. Né? Nós, por exemplo, né, sempre parcelamos férias, por exemplo. Por quê? Porque hoje marido e mulher trabalham. O marido tem férias, e a empresa dele é uma indústria muito grande e não tem discussão, e a nossa empresa é uma empresa menor, vamos ajustar as nossas férias com as férias do marido, com as férias da esposa, né? Porque a esposa trabalha num banco enorme e o banco diz, não, férias é só tal dia e não tem conversa. Então, a gente que é menor vai se adaptar, tem que ter diálogo, tem que conversar, né? Tem que ver o que pode fazer, né? Para que você melhore as condições de vida da pessoa, lembrando que o ser humano é uma unidade. Não tem, não há duas pessoas dentro de um mesmo corpo. Então, você é pai, é mãe, você é filho, você é neto, né, no trabalho e fora do trabalho. Então, isso tem que... Hoje faz parte da liderança trabalhar, discutir, conversar e verificar na prática, com os pés no chão, como é possível eu melhorar essa conciliação entre trabalho e família, vida pessoal e vida profissional. Tá certo, professor. Eu gostaria muito, né, imensamente de coração, a participação do senhor aqui no Visão de Mercado. Eu que E as agradeço. pessoas, professor, que gostariam de conhecer mais, né, sobre os cursos que vocês fazem, sobre as palestras, sobre os livros, né, comprar algum livro do senhor, como que isso é possível? Através de que plataformas? Olha, a melhor de todas é o www.marins.com.br, porque no site, para você ter uma ideia, nós estamos chegando a 20 milhões de views, de acessos no site, né? Para você ter uma ideia, lá no site você tem o link para tudo.
Então, por exemplo, você comprar livros, é no livrariamarinhos.com.br. Se você quer ter maiores informações, você fala com a Bruna, né, aqui, que você sempre fala com ela também aqui na Antropos. Né? Se você quer saber mais sobre a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, sobre a Fazenda Chaparral, sobre a Universidade do Cavalo, tudo isso você tem links no marins.com.br. Então, através do marins.com.br, que é o nosso site oficial, que você vai entrar no site da Antropos, mas como Antropos tem, está vendo aqui um H no meio, ANTHR, às vezes as pessoas têm dificuldade de escrever, erram, escreve Antrofos, né? Sei lá. Então, o marins.com.br, ou professormarins.com.br, dirige para o site da Antropos automaticamente, e lá você tem link para tudo. Então, o canal do YouTube, né, as redes sociais, o Instagram, né, eu tenho uma live quase todos os dias, às 11h30 da manhã, uma flash live, né? Então, tudo isso você tem acesso lá no marins.com.br. Tá certo, professor. Eu gostaria, então, de agradecer, né? Nós já encerramos. Eu só poderia pedir um favor para o senhor, deixar em tela inteira, só para o senhor fazer um convite, né, falando que vai estar com o Rogério Cabral no Visão de Mercado, tal, só para fazer uma chamada para eu disparar aqui nos grupos, tudo certinho. Entendeu? Tá, não tem data, né? Não tem data. Não, vai ser não esse sábado, o outro. Não, mas eu vou falar, não percam, né? É isso. Eu vou abrir a tela inteira aqui, aí o senhor fala o nome do programa, né, e fala que vai... Rogério Cabral, Visão de Mercado. Isso. Pode ir, professor. Gente, eu sou o professor Marins, quero convidar você para estar comigo e com o Rogério Cabral no Visão do Mercado, né? Agora, nesses dias próximos aí, mas vale a pena, porque nós vamos comentar sobre liderança, nós vamos comentar sobre o Brasil, nós vamos comentar sobre uma série de coisas que poderão interessar muito para o seu sucesso, a você, para o seu sucesso, para o sucesso da sua empresa. Não perca. Espero você lá. Um abraço. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levening. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax, a maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com sua empresa sempre. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Perucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro. Média Bis, o seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Sítio da Paz Eventos, sua satisfação é a nossa alegria. Dudu Aqua Center, a escola da família. Frango de grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro.